Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre Anna Hatterley, um dos principais nomes da poesia portuguesa, e como ela mesma disse, quando o poema é bom, não te aperta a mão, aperta-te a garganta. Ela nasceu no dia 8 de maio de 1929, na cidade de Porto, em Portugal, mas viveu e trabalhou a maior parte da sua vida na cidade de Lisboa. Ela foi impossibilitada de seguir a carreira como cantora lírica, pois era apaixonada pela música barroca, por um problema de saúde. Felizmente, seu médico lhe deu uma caneta e lhe sugeriu que começasse a escrever. Então, ela começou a ir para a área das letras. Ela foi grande artista plástica, poetisa, tradutora, pesquisadora, romancista, ensaísta e professora. Foi um dos grandes nomes da poesia experimental e faleceu no dia 5 de agosto de 2015, aos 86 anos. Aqui podemos ver a sua formação acadêmica e alguns dos prêmios que recebeu ainda em vida. Ela foi muito reconhecida em vida e ainda em morte é um dos principais nomes da poesia visual. Aqui estão algumas de suas obras que criou como artista plástica. E para ela o conceito de palavra e imagem é uma coisa que só em conjunto transmitem para o público um único sentido. Leonorana é uma das obras que compõem os livros Anagramático e um calculador de improbabilidades. Nela são escritos 31 poemas ou 31 variações do mote do poema Descalça vai para a fonte, de Luís de Camões. O mote é a parte grifada na imagem, à esquerda. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura. Os poemas foram escritos no período entre 1965 e 1970, onde o próprio título é um anagrama formado pela variação do nome Leonor justaposto com o nome Anna, de Anna Hatterley. O livro anagramático foi publicado em Lisboa em 1970, época onde o regime salazarista chegava ao fim pela morte de Salazar. O livro contém 4 partes: a maldade semântica, a detergência amorosa, leonorana e metaleitura. Nelas, as variações estudadas não se sugerem uma ruptura com o barroco, mas sim uma constante releitura do mote da lírica trovatoresca, assim conservando sua poesia inventiva. O foco não é apenas a leitura, mas na exploração da imagem e sentidos dos enigmas que Ana escreve. E aqui, no próximo slide, vamos falar do salazarismo, que se iniciou em 1933. Foi liderado por Antônio de Oliveira Salazar. Foi um regime fascista e que era antidemocrático, antiliberal, corporativista, colonialista, era conservador e nacionalista. Era caracterizado pela censura e anticomunismo e teve seu fim com a Revolução dos Cravos em 1974. O lema do governo era Deus, Pátria e Família. O livro Um Calculador de Probabilidades, lançado em 2002, é a segunda edição em que a obra Eleonorana aparece. Em uma entrevista para a televisão em Portugal, Ana descreve o livro da seguinte maneira: o poeta é o calculador de probabilidades, porque o provável é o óbvio, e se o experimentalista é aquele que procura a experimentação, a experiência nova, não pode ficar pelo óbvio, tem que procurar o que não é óbvio. Sendo assim, a obra se encaixa perfeitamente no livro. Na época, Portugal tinha acabado de passar por uma decadência econômica e o euro foi declarado como moeda oficial. Variação número 2. Quando Leonor pela manhã estava nua, acorda e sente essa verdura, irmã da formosura, das fontes e da verdura. Estende o pé e pisa o chão descalça, e treme de verdura pela formosura da manhã, primeiro jato da fonte e da verdura. Seu pé descalço treme de frio, como tremem as faces da verdura, abrindo suas bocas à aragem fria da manhã segura, como a fonte segura da verdura, da aurora e nua. Como Leonor fremente pela verdura, e tão formosa como a fonte que irrompe de súbito, como o dia estende o pé descalço,
para fora do leito da fundura, da noite em que dormem as fontes a verdura, a formosura, e Leonor insegura, ergue-se a caminho pela verdura, e na verdura colhe formosura, vai para a fonte nua. Ana descreve esta variação como sendo sobre o primeiro desenvolvimento com rima obrigatória. Ela insiste na rima com terminação ura, nas palavras principais verdura e formosura. Elas fazem alusão às formas rígidas da versificação parnasiana e sugere uma pobreza de vocábulo e recursos. Além disso, ela explora o lúdico, explora o tom irônico em relação ao amor, o que não deixa de ser cômico. O efeito criado sugere que a autora brinca com as palavras, assim como uma criança brinca com os seus brinquedos, mudando de lugar de acordo com uma lógica toda própria do universo infantil. A parte criativa da variação 2 é repleta de cores, detalhes e podemos ver claramente que é a imagem de uma mulher carregando um pote na cabeça. Agora nós iremos ler a variação 5 e fazer a análise. A fonte, Paz pela Verdura, Leonor Pura. Essa variação é uma síntese do poema base, com economia e justa posição da palavra, criando e explorando as possibilidades da língua portuguesa. E com isso, os 3 versos resumem todos os elementos do tema, ou seja, a relação entre tradição e invenção está claramente ilustrada nessa variação e se aproxima de forma estética ao haikai, mas sem ter a diferença métrica. Os lexemas dessa variação estão quase todos presentes no mote, ainda que aqui se apresentam com alguma variação, com a substituição gráfica do E pelo apóstrofo, que sonoramente se configura com uma subtração, e se nota a substituição de espaço entre as palavras pela e verdura, formando pela verdura, entre Leonor e pura, formando Leonor pura, que acarretam no aceleramento prosódico da leitura. Aqui no próximo slide temos representações ilustrativas que, assim como na variação 5, onde a leitura tem maior fluidez, esses desenhos, essas imagens, são formados por apenas uma única linha, que flui pelo papel, e representando assim a Leonor e a fonte em si. A variação 16 parece um amontoado de letras totalmente desconexo, mas como a Ana mesmo descreve, é a reformulação por atomização concreta, uma semantização visual. Apresenta os vocábulos de Leonorana e suas variações, totalmente reformulados e fragmentados, destacando-se as letras A, E, I, O, L, N, R, S, sem os quais o poema seria totalmente incompreensível. Através da composição visual, o objetivo é cativar o leitor. Partindo do nome Leonor, o decompõe ou fraciona e obtém na página em branco uma imagem do mote que provoca ou sugere uma pluralidade de leituras. O foco deste poema visual é a exploração do espaço da folha, de modo que visualmente poderiam orientar a leitura de cima para baixo, ou seja, da área concentrada para a difusa, e a imagem criada pelo poema simboliza a água da fonte para a qual Leonor vai. E assim, os grafemas difusos, variando em tamanho da fonte, grossura do traço e orientação, representam o fluxo principal da água e os respingos que ele distribui ao cair ou derramar. Como é uma variação abstrata do mote, é possível identificar Leonor com o pote na cabeça, andando entre a mata apenas após a leitura do poema. Toda a página é utilizada, fazendo a mesma forma fluida de água se dispersando, como na variação 16. Aqui temos outras variações, ainda da obra leonorana. Como vocês podem ver, o objetivo aqui não é ler a obra
como palavra por palavra, mas sim ver a imagem que a palavra representa do mote. Então, quanto mais você vai lendo todas as variações, você ainda tem a imagem passada do mote do poema de Luís de Camões.